Olá, voltamos hoje com um bate-papo com o Tarcísio, hoje com a segunda parte da conversa com Sabrina Fernandes, professora, socióloga, militante, ecossocialista. Estaremos aqui num papo geral sobre política, espero que você goste. E se gostar, compartilha, marca seus amigos. Para você, qual é o papel, então, importante da esquerda que se afirma socialista, no enfrentamento desses processos da pós-política, no enfrentamento dessa ideologia ou desses movimentos que aparecem? Qual seria para você o principal papel nosso hoje? Também é uma pergunta fácil, né? É muito fácil. Quando eu estava fazendo a pesquisa do meu doutorado, que foi sobre fragmentação de esquerda no Brasil, eu perguntava muito uma pergunta similar. E as pessoas sempre falavam, o papel da esquerda é fazer trabalho de base. A gente precisa fazer mais trabalho de base. E raramente as pessoas conseguiam definir para mim o que seria esse trabalho de base. Então, um dos nossos papéis principais é descobrir realmente. Trabalho de base é você estar na fábrica, organizando os operários de uma certa maneira, ou o trabalho de base é você estar na escola só conversando com os alunos, ou estar na praça, às vezes prestando contas em relação a quem votou em você. O que faz parte do trabalho de base? Eu acho que tem tudo disso. E há um problema na esquerda, porque hoje em dia a gente vê que quando não se concorda com o outro lado, simplesmente chama de, aquela é o pós-moderno, a esquerda ortodoxa, tudo mais. Por quê? Tem métodos diferentes de trabalho de base. Eu acho que a gente pode fazer trabalho de base nas fábricas, a gente pode fazer na internet, a gente pode fazer nos bairros, a gente pode fazer em vários locais, desde que esteja sempre conectado, um não seja substituto do outro. Não é suficiente, mas em um país em que existe o precariado, simplesmente se organizar através de sindicatos. Sim. A gente sabe disso. Então, e esse trabalho de base, ele não é simplesmente você chegar como vanguarda e dirigir o processo daquela base. E aí que a gente entra com a questão da politização. A Gramsci é muito claro nessa ideia de que o papel dos intelectuais orgânicos, é que ele não coloca os acadêmicos, né? Sim. Intelectuais orgânicos são lideranças, são pessoas responsáveis a guiar outros intelectuais que vão surgir a partir da classe. E o papel deles ali é realmente pegar a consciência contraditória da população, a consciência prática, às vezes ela sabe que está ralando ali, está sendo explorada, mas ela absorveu na ideologia dominante que ela pode ser um grande capitalista um dia e ficar rico. Então é desmistificar isso, tentar resolver essa contradição, então é um papel dialético, e a partir disso ir revelando os novos processos. Então, um dos nossos papéis, na verdade, é dar respostas para as questões sociais que a gente tem hoje, mas também criar novas questões, pensando sempre adiante. Tem uma imagem do Gramsci que eu gosto muito, quando ele fala desse debate da questão do intelectual, que é a ideia de persuasor permanente, né? É uma imagem essa, e eu sempre trabalho com uma outra lógica, onde ele está discutindo essa questão da não separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual e etc., em que ele diz alguma coisa do tipo, todo ser humano, ele fala todo homem, mas aí no Lexo mesmo, todo ser humano é um filósofo, né? Todo mundo tem para si, mesmo que não conscientemente, uma explicação sobre por que o mundo é assim, e o problema é que essa explicação muitas vezes ela é dada pela religião, pela própria ideologia da classe dominante, portanto o papel é exatamente lembrar disso para partir deste processo, para conseguir fazer com que a consciência deixe de ser aquele senso comum e uma consciência de fato disso, né? Ou seja, eu acho que isso é fundamental como uma espécie de princípio básico do trabalho da esquerda, né? Lembrar sempre de não menosprezar o saber da classe operária, das classes dominadas, mas de ao mesmo tempo tentar trabalhar o tempo inteiro nessa ideia da persuasão permanente, né? Do debate, inclusive de fazer com que o processo da experiência seja aquele que possa levar, e da experiência de classe e da luta de classes possa ser promotor dessa história da mudança de consciência, né? É um pouquinho o que eu acho. Mas deixa eu aproveitar e passar para um outro assunto, que é um assunto que é importante nos dias de hoje. Eu sei que lá, né, você criou um mural do machismo e da misoginia, né? Por que você sentiu necessidade disso? Por que você acha... qual é o papel da luta feminista nesse contexto todo que a gente está discutindo aqui? Há uma resistência muito forte em enxergar mulheres como sujeitas políticas. E
dependendo da situação dessa mulher, a resistência vai ser maior ainda. Assim, se for uma mulher negra, a resistência a ela como sujeita política pela sociedade vai ser maior ainda. Então, a gente costuma ser atacada de maneiras muito específicas. E não só por homens, por outras mulheres também, que reproduzem o machismo de alguma maneira, que estão inseridas nesse contexto de competição, de desqualificação e que acabam desqualificando a si mesmas, né? E nós presenciamos isso, por exemplo, nas campanhas, a campanha da Luciana Genro, a gente viu muito machismo com a Luciana. Eu acompanhei algumas campanhas que eu acompanhei aqui do Rio, muito machismo e racismo em relação à Talíria. Então, nesses casos, é importante a gente estar denunciando isso abertamente, que você pode fazer disputa política, mas isso aqui é opressão, isso aqui não é disputa política. E o mural, na verdade, quando eu criei ele, não foi nem com os ataques machistas e misóginos dos caras de direita, que atacam com frequência muita gente de esquerda, que não queria reconhecer que há uma mulher formulando, que uma vez me chamaram assim de, você está apresentando, né, você quer apresentar um programa? Eu falei, não, eu formulo, essas são as minhas ideias, é o meu pensamento. E querendo colocar, não, mas a mulher revolucionária mesmo é fulana, você não pode ser, ou porque você usa maquiagem. Então, assim, aquela questão da feminilidade, né, continua sendo subordinada a outras performances de gênero que são as valorizadas dentro do mundo revolucionário. Então a gente chega aí para questionar um pouco disso. Inclusive eu quero trabalhar mais assim com mulheres marxistas revolucionárias que engajam com a sua feminilidade, a sua masculinidade de forma livre. Que bom, que bom. Você tem esse canal no YouTube, né? Então, um dos papéis, uma das coisas que a gente acredita que quando inventou essa coisa aqui do bate-papo com o Tarcísio, era de que falta para a esquerda exatamente esse espaço da possibilidade de disputar, inclusive, a comunicação, disputar a possibilidade de falar para mais gente. Mesmo nos limites que são, né, hoje ainda a lógica da internet, etc e tal, ainda disputar uma fala sobre isso de que a gente muitas vezes falava só entre nós, de como é que a gente leva para o próprio processo de formação política de quem nos assiste, mas como é que começa a ultrapassar. É um pouco esse o papel para você do canal que você tem, ou seja, o que você pensou ao fazer isso? Qual é o objetivo? O objetivo do canal é falar um pouco mais para fora, usar um pouco mais de didática no que a gente fala. Eu venho de uma carreira acadêmica, então eu posso contar uma história para você de uma forma muito complicada, cheia de conceitos e jargão. Mas todo o papel nosso tem que poder ser resumido de uma forma mais didática também. Então poder trabalhar essa didática de professora mesmo naquilo ali, estabelecer um certo nível de diálogo e tá disputando diretamente as redes com as forças que já dominam ali. A gente sabe que o Olavo de Carvalho trabalha com o YouTube há muito tempo. Então, a gente não pode deixar eles continuarem dominando, porque eles alcançam pessoas que às vezes estão curiosas sobre política, querem saber um pouco mais e a única opção é aquilo ali. Inclusive, recentemente a gente tem debatido como alguns vídeos que a gente considera que as opiniões dos blogueiros e tal são nada mais que liberais, acabam sendo compartilhadas por pessoas de esquerda, pessoas que se consideram radicais e revolucionárias, porque não tem alternativa melhor. Então a gente precisa estar ocupando esse espaço também. Isso não é um substituto para trabalho de base, mas isso estar chegando por outro lado para fazer essa disputa hegemônica, porque a direita tem ganhado de lavada da gente nas redes sociais, no YouTube e nessa produção de conteúdo. Inclusive, eles têm um trabalho muito orquestrado em relação a isso para impedir que a gente comece a ocupar. Então, os ataques que vêm, que são bem organizados, estão aí. Então, a gente precisa fortalecer a ideia do à esquerda é ser entre vários canais, várias posições diferentes, e a gente está produzindo conteúdo com mais frequência possível. Acho que você está gostando da entrevista, vai lá, se inscreve no canal, assiste os vídeos, não vai se arrepender. Deixa eu fazer então uma última pergunta aqui. A palavra revolução está muito presente no teu discurso aqui, em todo o nosso papo. A revolução apareceu várias vezes. Queria te fazer uma pergunta absolutamente simples, né, nessa história. Qual é a importância para você do horizonte revolucionário para a esquerda? Fácil também. É fácil. Todas as perguntas são simples e fáceis.
O Horizonte Revolucionário, a gente não pode abrir mão porque ele que nos lembra qual que é o nosso programa, qual que é o nosso objetivo e o que a gente quer construir no lugar do que acontece hoje. Quando a gente está num momento como esse no Brasil, em que nós estamos sendo atacados frequentemente, todos os direitos estão sendo retirados, às vezes reclamam, vamos falar de não abrir mão de certos direitos. Mas isso é uma pauta reformista. No momento atual, falar de direitos é quase que uma coisa revolucionária, porque eles estão sendo retirados. Mas a gente não pode ficar só nessa resistência, a gente tem que lutar por mais que isso. Então, chegar no momento em que possamos ser como uma Suécia com direitos garantidos também não é suficiente. Até porque a Suécia, os países nórdicos, né, que são tão valorizados porque o capitalismo deu certo nesses locais, só deu certo ali por causa da pilhagem de outros países no sul global, né? Então, assim, numa visão internacionalista, a gente não pode abrir mão do horizonte revolucionário. A gente tem que sempre estar pensando adiante e nessa visão de segunda negação, né? Que é a inspiração hegeliana que a gente vê em Marx, na filosofia marxista, de Aufheben, dessa segunda negação. O que a gente está colocando no lugar? A gente costumava ter aqui no bate-papo, quem sabe a gente até recoloca uns quadrinhos que a gente perguntava e a pessoa tinha que responder no laço, assim, né? Então, uma das perguntas era o que é um mundo melhor? Então, eu vou, ainda inspirado nessa tua resposta sobre o horizonte revolucionário, etc., o que para você é um mundo melhor? O que seria um mundo melhor? O que seria um mundo construído pela revolução? É um mundo baseado na emancipação humana. Eu acho que essa é a coisa central. Eu me identifico como marxista humanista e a noção de emancipação ela é central no marxismo humanista e que nossas capacidades criativas, a nossa personalidade, tudo isso possa fluir de forma aberta. Então, assim, um mundo comunista para mim não é um mundo que é todo mundo igual, mas todo mundo seja livre para ter sua individualidade dentro de um coletivo. E a emancipação tem a ver com isso. Obrigado, Sabrina. Eu acho que a gente teve aqui um ótimo papo sobre política, sobre conjuntura, sobre esperança, sobre horizonte, sobre a necessidade da politização. Queria te agradecer e, ao mesmo tempo, já convidar todo mundo mesmo para se inscrever no canal, para conhecer. E, se você gostou, não esqueça de compartilhar a nossa entrevista, de compartilhar outros vídeos e de enfrentar o diálogo necessário sem abrir mão dos nossos princípios. Obrigado, Sabrina. Obrigada, Tarcísio.